Oi pessoal, olha, bem-vindo à nossa videoaula. Nessa aula eu trouxe aqui para vocês um biscoito de canela natalino decorado com chocolate. Aqui eu tenho os nossos ingredientes: farinha, ovo, açúcar e canela, eu já coloquei tudo junto, e manteiga, tá pessoal? Manteiga mesmo, tá? Com margarina não fica legal não. Eu vou mostrar para vocês aqui todo o processo. É um biscoito bem simples. A gente coloca todos os ingredientes na tigela. Não precisa de batedeira. Ele é um biscoito que a gente pode usar assim que termina de fazer. Então ele é super rápido. Olha, aqui eu coloquei a manteiga, coloquei o meu açúcar e a minha canela, que eu já tinha separado. Eu vou misturar bem aqui o açúcar com a canela e a manteiga, tá? Até formar um creminho. Aquele iniciozinho básico, né? De biscoito, de bolo. Aí eu misturo bem. E aí agora o nosso próximo passo é colocar o ovo. Eu já deixo o ovo batidinho para facilitar na hora de misturar, tá? Até se eu quiser fazer meia receita, eu bato um ovo inteiro e coloco a metade, tá bom? Olha, aqui eu misturo bem até ficar bem homogênea a mistura, tá? Do açúcar, canela, os ovos e a manteiga. E agora de uma vez eu venho e coloco a minha farinha. Então assim, é um processo super rapidinho, super prático. Eu fiz questão de trazer essa receita aqui para vocês, porque é um faça e venda maravilhoso no Natal. A gente aqui começa a misturar delicadamente, tá? Você pode ver que eu tô usando uma mão, misturando com as pontinhas dos dedos. Depois a gente vem misturando um pouquinho mais. E olha, chega num ponto em que ela não gruda mais na nossa mão, tá? Quando os ingredientes já estão todos homogêneos, todos misturados, não gruda mais na nossa mão, tá? Não é uma massa que você precisa sovar, que você precisa fazer nada disso. Só vai misturar, ela vai virar uma bolinha homogênea. E aí a gente já tá prontinho para usar, para poder cortar os nossos biscoitos. É uma massa que você pode fazer de biscoitinho da tarde para tomar com café e aceita todo tipo de decoração também, tá? Ó, vocês podem ver que ela virou uma bola bem homogênea, que super tranquila de usar. Agora o nosso próximo passo eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou precisar de um rolo, tá? E 2 folhas de papel manteiga, que a gente vai colocar a nossa massa entre essas 2 folhas de papel manteiga, tá? Assim o nosso biscoito não gruda, a nossa massa não gruda no rolo, tá? Esse processo é bem legal, essa técnica, vocês vão ver no decorrer da aula. A gente vem delicadamente passando o rolo. Esse aqui é um rolo de pasta americana, tá? Pode ser qualquer rolo, desde que ele seja maior do que o tamanho do biscoito, tá? Do que o tamanho da nossa massa. Aqui eu tô passando ele delicadamente. Não adianta eu querer abrir a nossa massa forçando de uma vez, porque senão vai enrugar o nosso papel manteiga. Aqui eu preciso colocar um nivelador, tá, gente? É muito importante que os nossos biscoitos tenham todos a mesma espessura. Então, para isso, eu coloco um nivelador. Eu coloquei aqui um palito de bambu, que ele é um pouquinho mais grossinho que aquele palito de churrasco. E ele me dá um biscoitinho um pouquinho mais grossinho. Se eu quiser mais grosso do que esse, eu coloco 4 palitos. 2 embaixo, 2 em cima. Fecho com fita durex. E aí eu tenho uma espessura um pouquinho maior, tá? Aqui, olha, pessoal, eu trouxe essa proposta aqui para vocês com esses mini biscoitinhos natalinos. Esses biscoitos, eles têm uma média de 5 a 6 centímetros, tá? São bem fofos. Aqui eu trouxe um kitzinho variado de tema de Natal. Eu vou mostrar para vocês o processo bem certinho, olha, essa técnica de cortar e dar uma leve sacudida, uma balançadinha, vai fazer com que o nosso biscoito não fique grudado na massa.
Então, o que acontece? Quando eu retirar a minha massa, o meu biscoito vai estar cortado perfeitamente, não vai estar com rebarba de biscoito, tá? Isso é muito importante. Então, eu mostro bem aqui, a gente corta, pressiona e dá uma leve balançada para ele poder soltar bem da massa, tá? Aqui, com a ajuda de uma espátula, gente, eu vou tirar o meu excesso de massa, tá? Eu não pego no meu biscoito já cortado, eu só retiro o meu excesso de massa. O que acontece? Quando a gente não mexe no biscoito cortado, a gente não deforma o biscoito. Se eu quisesse fazer círculos, no momento em que eu tirasse aqui com a espátula para passar para o meu tabuleiro para assar, eu já teria deformado ele. Então, essa técnica é muito legal porque eu não mexo no formato do meu biscoito, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, eu tô tirando delicadamente todo o meu excesso de massa que fica entre os biscoitos cortados. Tá, gente? É um processo fácil, tranquilo. A gente só precisa ter um pouquinho de carinho aqui para não machucar nenhum biscoito, tirar algum excesso e eles já ficam bem certinhos pra gente botar direto no tabuleiro para poder levar pro nosso forno, tá? Aqui eu tô tirando o excesso de papel manteiga para poder caber mais, né, no tabuleiro. Se eu fosse fazer mais uma leva dessa, então eu venho tirando um pouco do meu papel manteiga para deixar só a parte do biscoito mesmo, pra gente poder economizar espaço no tabuleiro mesmo, tá? Caso a gente queira colocar mais. Olha, aqui eu pego um tabuleiro de biscoito. Normalmente o biscoito assa mais uniforme se a gente colocar num tabuleiro mais fininho, que o ar circula mais, tá? E aí a gente leva pro forno e eles já saíram prontinhos. Olha, eu levei em forno a 200 graus por mais ou menos 15 minutos. Tá, gente? É rápido, tem que ficar de olho. Tô mostrando pra vocês que ele não fica dourado em cima, mas ele fica douradinho embaixo, tá? Ele não precisa dourar em cima, senão ele passa do ponto. Como eu tinha falado, o nosso biscoito de canela, ele é decorado com chocolate. Eu vou fazer uma decoração super simples, mas que é deliciosa, que todo mundo adora. Que é uma decoração, eu tô usando cobertura fracionada meio amargo, tá, pessoal? Quem quiser fazer com chocolate nobre, é só dar o choque térmico no chocolate e fazer esse mesmo processo, tá? Aqui eu tô usando uma cobertura fracionada, até porque a gente sabe que Natal é uma época de mega calor aqui no Brasil. Então, assim, fica complicado a gente querer usar um chocolate nobre para essa proposta, tá? Aqui é livre, eu coloco chocolate no meu biscoito aonde eu achar que fica legal. Coloco eles todos em uma folha de papel manteiga para depois eles descolarem. Se tiver algum excesso de chocolate depois de seco, olha como eles ficam fofos. Se a gente quiser, a gente pode tirar com uma tesourinha, tá? Que a gente já deixa separada para chocolate. Olha como eu tô mostrando aqui no exemplo, tá vendo? Nessa estrela tem umas sobrinhas de chocolate. Então eu venho com a minha tesourinha e tiro alguma rebarba, tá? Vocês podem ver que nos outros quase não ficou rebarba. É mais interessante a gente já fazer sem rebarba, tá? Aqui na proposta que eu trouxe para essa videoaula, gente, é uma fofura. Olha, aqui a gente vai pegar os nossos biscoitinhos e a gente vai colocar dentro de um potinho de vidro fofo. Vocês podem ver que cabem bastante biscoitinhos aqui. A gente vai colocando eles bem na lateral para poder ficar um visual bonito. A gente vem encaixando eles delicadamente. Pode dar uma sacudida no vidro para poder caber mais, para eles se encaixarem, tá? Eu trouxe aqui uma decoraçãozinha bem fofa, que é um tecido natalino fechado com sisal, tá, pessoal? Isso daqui é um faça e venda maravilhoso. Quem não tiver o potinho de vidro,
pode colocar em caixinha. Então, assim, no final desse vídeo vai ter a receitinha para vocês completa, tá? E a proposta é essa, é um faça e venda com biscoitinho de canela, com chocolate, que é a coisa mais fofa do mundo. Quem não ia amar em ganhar um presente desse? E assim, vocês anunciando, a gente tem certeza que é venda certa nesse Natal. Espero que vocês aproveitem bastante.